Boa tarde a todos. Mais uma vez, sempre agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa, essa reunião pública. Já agradecer a presença de todos, o Jonatas já vai agradecer, anunciar a presença de todos. Então, essa reunião pública, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, vamos falar sobre o lixo orgânico do nosso município e realmente escutar o que tem para integrar, né, no nosso município com a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável em conjunto com a INDURB. Jonatas, por favor, você faz um agradecimento aí de todos que compareceram. Boa tarde a todos. Nessa reunião pública, nós temos presente a secretária de Meio Ambiente, Silene Bordesan, Guilherme Melo e Sara Moura, também da Secretaria do Meio Ambiente, o chefe de gabinete, representando a senhora prefeita, Leonardo Marcari, a presidente da INDURB, Gislaine Magrini, também se faz presente da INDURB, Levi Momesso, também o nosso amigo Wagner Rodrigues. Obrigado, Jonatas. Agradecer também o Edson, nosso assessor do gabinete, e o Jonatas apresentando. Então, vou dar uma breve introdução, tá, do tema. Nós vamos falar um pouco do aterro da nossa cidade, aproximadamente 15 alqueires ali. Vamos falar ali, debater aqui o porquê não tem o licenciamento, falar um pouco da INDURB, questão do transbordo hoje, que foi beneficiada pelo transbordo, que resultado que trouxe para a INDURB essa situação. Também vamos falar sobre tecnologias, o que pode ser feito no lixo orgânico, uma oportunidade para a secretária apresentar para o município uma nova tecnologia. Então, fizemos aqui 3 vídeos, né, uma matéria que recentemente que estivemos lá no aterro sanitário da nossa cidade, mostrando o transbordo, que é uma demanda que nós insistimos aqui no mandato passado, que hoje é realidade, que isso, como disse, né, aumentou, está fechando a conta, na verdade, na INDURB, devido a esse transbordo. Vamos estar mostrando. Logo em seguida, pegamos o exemplo da cidade de São Paulo, que é uma outra realidade, mas são tecnologias que, se não começar, nunca nós vamos ter aqui no nosso município, que é o biometano, e também tecnologias também, como também a queima do lixo. Tem um vídeo de 40 segundos, que é pequeno, que o prefeito de São Paulo esteve também no Japão, país de primeiro mundo, mas não custa sonhar, né? Então, que é onde, sim, tem geração de energia, e a compostagem, que também pode ser uma tecnologia para ser utilizada. Mas o intuito dessa reunião realmente é trazer informação daquilo que pode ser feito dentro do município e uma oportunidade para a Secretaria do Meio Ambiente mostrar o que vai ser feito nos próximos 2 anos aí pela Secretaria. E também vamos abordar um pouco a questão da situação da taxa de lixo que foi anunciada na outra reunião, e podemos debater da oportunidade até para explicar, se na possibilidade de ser aprovado pela Câmara, o que vai ser feito com esse investimento, porque sempre falo, a água está aí, né? Mas é melhor você ter uma taxa, às vezes, dentro da água, mas ter água na torneira. Então, se realmente é bom para o município e realmente vai resolver o problema, temos que debater aqui em primeiro lugar. No mandato passado, já negamos essa lei aqui nessa casa. Hoje, se perguntar para esse vereador, eu sou contra, porque não teve nenhuma apresentação de tecnologias. Então, tudo tem investimento. Então, é uma oportunidade de a gente debater novamente e, de longo prazo, trazer a proposta aqui para a Câmara. Aí, realmente, todos os vereadores aqui vão escutar e realmente adotar aquilo que é melhor para o município. TV, já vou pedir para pôr aquele primeiro vídeo do aterro, que são 6 minutos, e logo em seguida nós damos sequência nos vídeos. Eu vou dando aqui a cadência, por favor. Bauru coleta atualmente 300 toneladas de lixo. O serviço é prestado pela INDURB, que é contratada pela SEMA, Secretaria do Meio Ambiente de Bauru. O lixo coletado é levado ao antigo aterro sanitário, que atualmente é usado como área de transbordo. De lá, o lixo é levado ao destino final, um aterro na cidade de Piratininga. Isso fez com que, além da economia para a INDURB quanto a combustível, né, e também a quebra dos nossos caminhões, isso fez com que a gente tivesse um atendimento muito melhor para a população. A gente passa com uma frequência muito maior e muito mais rápido à frente da casa da população. Isso fez com que o acúmulo de lixo não aconteça mais e a gente consiga atender muito mais rápido, trazendo isso para o transbordo hoje do município e volte também para as residências para poder fazer essa coleta. Com relação a valores financeiros,
a gente tira o caminhão da estrada, tira o pedágio, a distância e fica uma máquina aqui. Isso acaba compensando financeiramente? Compensou bastante. Para a Indurb isso foi bastante positivo. A SEMA está sob novo comando neste ano. A secretária Silene Bordesan já atuou na mesma área em Sorocaba e também no governo do estado, de onde ela traz ideias para serem implantadas na forma de como lidar com o lixo em Bauru. E o que a gente veio para fazer aqui é justamente trazer inovação para o município. A gente agora tem um marco de saneamento. Esse marco de saneamento, ele pede para que o município trate o resíduo sólido e não enterre, como é feito hoje. Então, o nosso papel aqui como secretária de Meio Ambiente é fazer um planejamento para a gente deixar de enterrar o lixo e começar a tratar. Eu costumo dizer que a gente enterra dinheiro, né? E a gente realmente enterra dinheiro, porque o resíduo sólido urbano, ele é um gerador de combustível, né? Seja ele um combustível derivado de resíduos sólidos, que a gente chama de CDR, seja ele o biometano, o gás biometano, para abastecimento de caminhões, por exemplo, de ônibus. Então, a gente tem uma série de tecnologias que a gente pode trazer para a gente parar de enterrar o lixo e começar a tratar. Na realidade de Bauru, isso é viável? Qual a viabilidade de instalar algo que possa dar esses resultados aqui para o município? Não, é extremamente viável para qualquer município, né? Se a gente estiver falando de municípios muito pequenos, a gente trabalha num projeto de consórcio e a gente sempre tem um município que encabeça uma usina. Bauru é a nossa maior cidade aqui da nossa região, então Bauru pode encabeçar um projeto como esse. Com certeza, uma das nossas obrigações, e é para curto prazo, eu não estou nem dizendo médio, é para curto prazo, porque a gente precisa sair com isso do papel, é realmente fazer o nosso lixo virar um combustível. Com relação também a galhos e outros produtos que são produzidos aqui no município de Bauru, e os inservíveis também estão vindo para o aterro. Essa situação permanece? Não, inclusive a massa verde a gente vai dar uma boa diminuída nela e a gente pode fornecer para os produtores locais como fertilizante, né? Inclusive é uma doação da prefeitura e é bastante procurado, mas a gente também pensa na compostagem a curto prazo e a composteira pede que a gente use essa massa verde, que é interessante para o município. Já no caso de colchões, de sofá, de madeira, é feita uma reciclagem disso, o que der para aproveitar a parte de madeira que a gente consegue fazer um chamamento para cavaco, né, para fornecimento de energia para as grandes caldeiras aqui da região, e o que não tem mesmo serventia, aí sim a gente manda para aterro. A SEMA, junto com a Secretaria de Obras, está finalizando um novo equipamento dentro da área do antigo aterro, uma rampa de transbordo. Isso vai evitar que o lixo seja depositado no chão, esse lixo vai ser depositado sob a rampa, aí sim um equipamento vai jogar sobre o caminhão. É uma estrutura grande, né? O que consta nessa estrutura? É uma estrutura de terra armada, né, e concreto, e alvenaria. É uma obra feita com recursos próprios e mão de obra própria da Secretaria de Obras. Por exemplo, nós estamos vendo aqui agora o transbordo praticamente finalizado. É uma coisa que o vereador Marcelo, ele foi comigo para Araraquara, Marília, e todo mundo queria ver um transbordo desse aqui. E hoje ele está sendo implantado. E o que é bacana de tudo isso é que mesmo trabalhando aí na possibilidade de uma concessão, esse transbordo vai ser incorporado à questão do novo projeto de tratamento de lixo que a gente pretende trazer para Bauru. O vereador Marcelo Afonso acompanha a situação do lixo há muito tempo na cidade e esteve na área de transbordo para verificar como estão as obras da nova rampa e conhecer as propostas da nova secretária. A escolha da nova secretária, que foi apresentada no município, já veio com proposta diferente. Esse é o que nós queremos provocar como legislativo, né? Trazer o diferencial. Eu acho que estamos no caminho certo. Já tínhamos defendido a questão do transbordo no mandato passado, agora é realidade nesse ano. Também parabenizar a Secretaria de Obra, que realmente quando falo em escolha política é isso. Hoje está sendo feito um transbordo aqui, toda a estrutura pela Secretaria de Obras. Então, realmente isso foi acertativo pelo Executivo. Então ficamos contentes quando realmente aquela proposta que nós debatemos e levamos para o município vem saindo do papel. A ideia da secretária é trazer essa nova tecnologia para a cidade de Bauru e ter um plano aí de ação decorrer ainda nesse mandato da prefeita, eu acho que é excelente. E realmente esse transbordo que esses caminhões iam ir de volta para Piratininga, isso já diminuiu. A conta está fechando agora na Indurb devido a essa logística, é o que nós tínhamos também defendido. Então esse é o nosso propósito, é realmente acionar o Executivo, né, junto com a Secretaria, para que realmente possa ter uma mudança na nossa cidade de Bauru, principalmente no meio ambiente.
Obrigado, TV. Eu acho que tem uma imagem que temos que... Hoje é uma reunião do lixo orgânico, tudo a ver com o meio ambiente. Uma foto 5 de junho, né? Lembrando aí o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, aí essa foto, já tem o logomarca da SEMA ali, fazer uma graça, né? Que realmente temos que valorizar o passe, né? Então, fica aí, relembrando, que Deus abençoe. Falando em tecnologias, vamos aí pedir para a TV também colocar, para depois a gente entrar no tema. Já agradecer a presença aqui do assessor do gabinete aqui do Hermes Construtor e também do Bruno ali, do gabinete do pastor Bira, o vereador. Fiquem à vontade, se tiver algum questionamento, depois nós vamos abrir. TV, são duas tecnologias, são queimas, 40 segundos, e também a primeira aí, que logo em seguida é a questão do biometano. Em São Paulo já tem essa tecnologia, por favor. Do aterro de lixo, produz o gás que abastece o caminhão de coleta de lixo. Olha que sensacional. Sabe onde é que acontece isso? Em São Paulo, aqui no CTL, que é a nossa central de tratamento de lixo aqui da Zona Leste. Aqui a gente vai ter um investimento de 1,9 bilhão de reais. E nesse aterro de lixo, que atende 12 subprefeituras, 7 milhões de habitantes que produzem lixo, o seu lixo vem para cá, a gente tem aqui a produção de biometano. Estamos trocando os caminhões que faz a coleta na sua casa a diesel por caminhões da biometano, que emite 95% a menos de CO2 na atmosfera. Acumula o lixo lá no aterro. Sem a presença de oxigênio, a produção desse gás vem para cá, ó. E aqui é produzido biometano, que é energia pura, que abastece os caminhões, substituindo a necessidade de óleo diesel. Lembrando que um caminhão a diesel consome 35 mil litros de óleo diesel. O caminhão a diesel passa a ser caminhão a biometano produzido aqui no aterro de lixo. Agora tem um de 40 segundos, sempre digo, né? Não custa sonhar, nem a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, não tem. E o prefeito, que realmente quer ter uma cidade futurista, tem que pensar para frente, né, secretário? E é um exemplo aí o prefeito de São Paulo visitando o Japão ali, mostrando a queima do lixo. Por favor, TV. Aqui em Tóquio, no Japão, a gente acabou a nossa visita aqui a esse sistema de incineração de lixo. Mas o que ele fala assim? Tudo isso aqui, ó, não tem nenhum cheiro, nenhum cheiro. Olha aqui, são casas em todo canto, ó. Casa, que ficam em São Paulo, no Brasil, falando, não, a incineração gera cheiro, gera poluente, nada disso. Com tecnologia igual no Japão, a gente tem um sistema onde você pega todo o lixo, você reduz ele em 80% e sem nenhum problema ambiental. Tanto é que está aqui, ó. Primeiro país de primeiro mundo aqui no Japão, com muita tecnologia. Nós vamos fazer o nosso lá melhor do que o deles aqui. Acho que é isso. Aí temos a compostagem, que não temos nenhum vídeo, mas depois, na oportunidade, a secretária pode dizer também dessa tecnologia. Eu já vou começar aqui, então, para a gente ter um debate com a Indurb, para comentar um pouco a questão do transbordo, né, o que melhorou para a Indurb, e também vou perguntar novamente aquela pergunta que, às vezes, ela é inconveniente, mas tem que ser boa para o município, o porquê o nosso aterro ainda não está licenciado, até porque essa tecnologia, sei que tem outras situações, do biometano precisa enterrar. E hoje nós temos aí a Estre fazendo esse trabalho em Piratininga, num custo aí de 22 milhões, né, ao ano. Por que eu faço isso, presidente? A presidenta Gi, que eu questiono, porque esses 22 milhões poderia estar sendo pago, né, para a Indurb e não para a Estre, mas tudo é possível, né? Eu sei que é difícil, nós temos uma área extensa, até a questão verde, né, que vai ser triturada, e também aqueles sofá, móveis, que ainda vai ser resolvido, né? Então, acho que é isso, até para ajudar a questionar, que eu acho que após o transbordo a conta começou a fechar, né, que a frota está tendo menos desgaste, não é isso, Hugo? Eu acho que isso ajudou, o transbordo é a realidade, vai ajudar com as novas tecnologias também, porque tem que fazer esse translado do mesmo jeito da cidade até o aterro, isso não vai fugir,
Então, o questionamento principal, desde o mandato passado, eu venho questionando o nosso licenciamento ali do aterro, porque tem espaço, podemos ter tecnologia para ser explorado, já que nós temos a frota própria aqui e alguns caminhões locados, né, para a coleta de lixo. Então, o porquê todo esse investimento não pôr no esbolso dentro da Indurb ainda? Realmente, com certeza, o investimento seria excelente. Eu queria saber hoje, não da Indurb mesmo, depois eu passo para o meio ambiente, que ela que realmente paga e tem a expertise hoje, a responsabilidade. Eu queria escutar da Indurb o que vocês acham realmente já do transbordo e o que traria de benefício se realmente esse dinheiro ficaria para a Indurb e não para a Estre, né? Eu sei que tudo custa dinheiro, ninguém vai fazer nada de graça, mas já que nós temos condições de fazer aqui em nossa casa, por que nós levamos para o vizinho? Até porque enterrando lixo, eu sei que enterrar de lixo é dinheiro, né, secretário? Mas tem tecnologias que há necessário enterrar o lixo para produzir energia ou biocombustível. Biometano, na verdade. A palavra é toda sua, Gi. Marcelo, você falar para a gente que deixar o dinheiro com a Indurb seria bom, seria maravilhoso, né? Até ri para a Silene aqui, né? Melhor ainda, né? Já fala onde está o contrato. Né? Brincadeiras à parte, quanto ao contrato... Não, deixa eu só... Então, não é verdade? Não seria excelente, hein, Levi? Gão, vocês que estão aí na linha de frente, é verdade, não estou aqui... Eu vou falar vou te ajudar aí. Desde de 2021 que eu pisei nessa casa aqui, Marcelo Maquino é uma pessoa muito boa, que eu não sei se não está mais lá, é uma referência. Do DAE faz falta. E ele, por várias vezes que eu estive lá no aterro, ele confirmou para mim, falou, na época do Rodrigo, que é ambientalista, ele deixou de fazer o licenciamento, no final do mandato dele, tinha 6 meses, ele não fez. Aí, realmente, teve que terceirizar todo o serviço. Então, é nessa tecla que eu sempre friso, porque nós temos uma área suficiente e temos condições, né, dentro do esboço das secretarias e funcionários competentes para realmente nós temos o nosso aterro novamente de volta, até chegar uma nova tecnologia. Aí compete, né, realmente, como a área é do município, né, identificar essa situação junto à Secretaria do Meio Ambiente, né, a CETESB, enfim. Com a modificativa do contrato em 2023, onde os nossos caminhões passaram, nós melhoramos a nossa frota com as locações e ir até o aterro para fazer esse transbordo, realmente isso melhorou bastante, né? Não só pela quantidade de caminhões que hoje nós trabalhamos, e também a celeridade que nós temos tido junto à coleta, né? A setorização também foi bastante positiva nesse sentido. Hoje, a nossa coleta tem sido muito mais eficiente e eficaz. Eu acho que isso era o que a cidade buscava muito com a Indurb, né? Nós tínhamos um número muito grande de reclamações. Isso fazia com que o Tribunal de Contas tivesse muitos apontamentos junto à Indurb. Esse ano foi um ano muito atípico e positivo para a gente. Nós tivemos a visita do Tribunal de Contas em abril, março, acho que entre abril e março, né, nós tivemos a visita do Tribunal de Contas, e foi o primeiro ano que nós não tivemos apontamento nenhum do Tribunal de Contas, né? Nós não tivemos nenhum apontamento quanto a atrasos. As nossas respostas, mesmo em situações em que tivemos pequenos atrasos, a nossa resposta foi muito rápida junto à população. E nós deixamos, além dos caminhões locados, nós estamos com três caminhões, né? Hoje, 2 ou 3 que a gente está utilizando de volante. 2. A gente vai ficar com 3, mas 2 caminhões volantes que estão, né, com os lixos que às vezes fica para trás, ou aquela casa que coloca o lixo posterior ao horário, que isso acontece muito, e aí, às vezes, passou às 5 da tarde, passou às 18, e a pessoa coloca às 20 e fala que a gente não passou, né? E aí chove, cachorro rasga, ou alguém passa e rasga. Isso a gente tem dado uma resposta também muito rápida com esses nossos caminhões volantes, que a gente, se não passar no mesmo dia, no outro dia, logo pela manhã, a gente já passa, faz a limpeza do local. Nas avenidas, a gente tem passado todos os dias. Então, isso tudo tem sido uma resposta e um trabalho muito importante das nossas equipes, né? Tem trabalhado
de forma muito engajada, né? As equipes de coleta estão muito engajadas. Então, a gente tem dado os recursos necessários, que são os caminhões, os treinamentos que eles necessitam, para que eles possam trabalhar de forma mais adequada. E isso a gente entende que o transbordo foi muito positivo, porque a gente acaba indo até o transbordo, deixa lá e aí consegue voltar mais rápido, né? Então, consegue transitar com o caminhão com a quantidade adequada também, né, de toneladas nos caminhões. Isso diminui quebra dos nossos caminhões, que antes era um problema muito sério, a gente acabava ficando com uma quantidade de caminhões baixa. Então, tudo isso foi positivo, acho que para todo mundo, né, para a cidade, quem ganha é a cidade. Acho que isso é o mais importante. Complementando, às vezes, até por falta de informação e de querer conhecer o trabalho, né, de uma logística. É nisso que eu sempre fiz. A minha família sempre teve caminhões, nós tivemos também transportador, e eu achava um absurdo, porque ainda tem esse questionamento aqui, às vezes até por vereadores, que o caminhão ainda está fazendo um translado, mas eles não entendem que o translado que esse caminhão fazia, um truque, um toco, ia 3 vezes no dia e ficava na fila e pagando hora extra. Então, quando a gente critica, a gente tem que falar a crítica completa. Então, realmente, o transbordo veio a ganhar. Eu fico contente quando nós fizemos, o nosso gabinete aqui é bem itinerante, gosto de visitar outras cidades, e uma das situações que nós visitamos sempre foi o transbordo. Então, assim, o que ficamos contentes, além desse resultado, é que, às vezes, ninguém fica sabendo. Você vê, não teve apontamento no Tribunal de Contas. Isso, cadê a notícia? Então, isso até dentro do esboço da Indurb começa a divulgar, porque a população tem uma visão diferente, né? E realmente hoje sobra espaço, tanto é que nesses 4 anos antes do transbordo, eu criei uma lei aqui, foi aprovada pelos vereadores, que dá transparência. Quando o caminhão está na oficina, tem que estar no site da Indurb para dizer onde está o caminhão, e tantas reclamações que nós tínhamos aqui. Então, realmente ficamos contentes quando nós indicamos, a situação foi atendida, né? E realmente até o foco principal, o Tribunal de Contas. Eu nunca ouvi falar sobre isso dentro do esboço da Indurb. Então, só tenho a parabenizar. Quer complementar alguma coisa, Levi? Voltando? Não, do site continua sendo utilizado, né, da lei que você criou. Tá. E isso é importante, a população saber o que tem acontecido. Transparência. É uma transparência mesmo para a população. Quer complementar alguma coisa, Levi? Em questão disso, o Gugão também, que vocês estão na ponta aí todo dia de manhã, de madrugada, né? É importante falar algo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Isso. Acho que está desligado aí. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Na verdade, tem que até contextualizar um pouco, né, Marcelo? Nós gastávamos, em média, R$500 mil só de pedágio, né? Anualmente. Sem falar do desgaste do caminhão. E um outro problema que nós tínhamos, que fazia com que atrasava muito, porque nossos caminhões eles pegavam uma fila, porque lá em Piratininga não é só Bauru que descarrega. Então, nós, às vezes, perdíamos hora o caminhão lá na fila para descarregar. E, quando veio para Bauru, isso ajudou demais, né? Além do pedágio, além do tempo de translado que dava de Bauru a Piratininga, diminuiu bastante. E, praticamente, o aterro é nosso, né? Está no quintal da nossa casa. Aí. E nós temos prioridade, que lá a gente não pega lixo de outras cidades, então a gente não perde mais tempo na fila, na balança. Isso daí facilitou muito e ajudou. E outra gestão que a gente fez é que a gente tinha uma frota muito diversificada. Então, nós tínhamos caminhão Iveco, Ford, Mercedes, aí para manutenção de peça, caminhões sucateados. E hoje a gente praticamente padronizou a frota, né? Nós ficamos com os 10 Mercedes mais novos e alugamos mais 10. E isso ajudou muito a dar uma resposta rápida para a população. E contando com o apoio da SEMA, até na época a GI, que estava na SEMA lá, cedeu os 2 compactadores para nós também, que era 2 caminhões que nós fazíamos a coleta do lixo, da coleta seletiva. Certo. E hoje nós conseguimos recuperar esses caminhões, trazer e agregar eles à frota da Indurb, que é o que a Gi falou, que é a resposta rápida que a gente consegue dar aí, se locomovendo com esse caminhão, por eventual lixo que fica para trás, alguma reclamação, a gente tem esse step, vamos dizer assim, que dá uma resposta mais rápida aí à população. Só complementando, nós que estamos aqui na ponta,
sempre mando mensagem, né, na bicicleta a gente fala cata-osso, né, quem não aguenta, e aí é o caminhão volante, né, é isso aí, e nós temos na prática isso aí, todo dia chega aí, pelo menos durante a semana, 2, 3 situações dessa, manda lá, tem resultado, eu acho que é isso aí. E frisando também a questão da despesa, que muitos falam, está tendo ainda 12 quilômetros, tá, mas é só 22 para ir, 22 para voltar. Vou acrescentar aí, coloquei aqui para mim não esquecer, é o desgaste, pneu, hora extra, pedágio, né, então realmente óleo diesel, combustível. Então, na minha conta, no final de 2023, por cima, pegando os dados lá, dava média de 750, né? Agora, e só de pedágio era 500, então para você ver. E acrescentar, né, que a gente ia daqui lá para passar o pedágio, não dava mais 300 metros, e depois tinha que pagar o pedágio na volta também. Novamente, ida e volta. Então, é nisso que nós temos que dar publicidade. Quando você fala de transbordo é isso, para quem não conhece. Então, por isso que é importante a reunião, para esclarecer, para a gente não ouvir coisas que realmente é em verdade, né? Que realmente o resultado tem que ter, e quando tem, temos que parabenizar. Quer fazer uma parte aí, Hugo? Tranquilo? Então, eu vou dar sequência aqui, eu vou repartindo aqui, selecionando para a gente entrar nos temas, para não ser repetitivo. Falamos aqui do aterro, falamos que realmente nós temos área suficiente, temos possibilidade, agora com a secretária. Dizer para nós aqui qual que é a possibilidade, se dentro desses bolsos do licenciamento, que é ali, eu vou também ser justo, final do gestão Rodrigo, depois teve mais 4 anos da gestão Gazeta, que é ambientalista, e teve 4 anos já da gestão Sueli, mas andou porque realmente já tem esse transbordo. Então, a minha pergunta agora, secretária, é realmente para você aí que paga a Estre, para pagar para a Estre ou era preferível pagar para a Indurb, e por que nós não conseguimos aí esse licenciamento, e para o futuro com novas tecnologias, acredito que nós vamos ter o nosso aterro e estar licenciado. E o tempo que sempre falam, né, de um licenciamento é aproximadamente 2 anos, mas se colocar debaixo do braço, acho que conseguimos aí diminuir para 1 ano, até por estar mais perto do governo do estado, aí, o executivo, acho que é isso. Toda vontade. Vamos lá, eu pago a Indurb e pago a Estre. Eu pago os dois. Não, mas vocês são mais legais. Até para complementar a primeira parte que a Gi falou, a gente não diminuiu só pedágio, né? Num caçambão, a gente põe cerca de 5 caminhões. E aí a gente leva um só até o aterro, né? Que é o que a Estre faz na coleta ali e leva para o aterro. Então, a gente diminuiu principalmente CO2, né? A emissão de CO2, porque a gente tira 5 caminhões da rodovia. A Gi falou um ponto super importante, que são os excessos nos caminhões, porque você quer diminuir o custo, você vai colocando mais peso no caminhão, eixo não aguenta, pneu não aguenta, estrada não aguenta. Então, a gente tem aí a diminuição, principalmente de manutenção, né? Até assim, pegando esse gancho, secretária, para não esquecer, o meu questionamento é realmente, eu esqueci de falar da carreta, porque nós tínhamos lá umas carretas lá paradas, e o meu desespero era esse. Eu falei assim, bom, nós não tem o ótimo, vamos meter o bom, vamos tentar pôr essa carreta para rodar, que realmente fracionou num só, né? Então, e aí tudo teve vantagem, né? Lógico que quando a gente melhora, a gente tem custo, mas a gente tem que melhorar ainda mais. A gente tem mais custo? Tem. Né? E aí, quando eu vim falar da taxa do lixo, é porque a gente tem obrigatoriedade da implantação, mas a população não quer só pagar a taxa, a gente tem que trazer benefícios, né? E quando vocês me perguntam o que a gente tem aí de coisas boas para oferecer, a gente precisa pensar que a gente tem que trazer soluções, principalmente para o munícipe. Em relação ao aterro, a gente precisa se apegar ao Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei federal. Cada vez menos a gente vai licenciar aterros, porque a gente tem que cada vez mais deixar de enterrar. É óbvio que quando a gente traz tecnologia, a gente aumenta a nossa tecnologia, vai fazer com que a gente diminua o aterramento, mas a gente aumente aí em produtividade, seja de energia, seja de CDE, enfim, tudo energia. Mas, principalmente,
porque a gente tem que diminuir o rejeito levado para o aterro, né? É lógico que dentro do ótimo, a gente ainda assim enterra cerca de 25%, né, de rejeito. Eu acho que a gente está caminhando para diminuir isso cada vez mais. Educação ambiental acima de tudo, porque a gente está pensando, nós estamos falando aqui sempre na ponta, mas a gente tem que trabalhar a fonte, né? Quanto menos a gente gerar lixo, melhor para o município, melhor para a população, melhor para o meio ambiente. A separação do lixo é uma educação. Eu estava conversando até com o vereador antes da nossa sessão. A nossa geração não foi uma geração educada para separar lixo, mas os nossos filhos, os netos, eles são educados para isso, então eles nos corrigem. E o que a gente tem que fazer é continuar educando a base, né? Porque é essa geração de hoje, que daqui 10 anos vai fazer esse trabalho aí de diminuição de geração de resíduos sólidos. Licenciar um aterro, por mais proximidade que a gente tenha com o governo, vereador, não é uma coisa tão simples. Nós temos um cenário aqui em Bauru que a gente teve 2 fases de aterro. A primeira fase não era um aterro, era um lixão, né? Que daí foi se moldando conforme a legislação pediu, mas ainda assim é um lixão, a gente tem solo percolado, a gente não consegue fazer extração de gás, é um problema ainda, tá? A gente tem um passivo, a gente não pode esquecer disso. O município tem um passivo que a gente precisa tratar. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para a gente entrar. Esse passivo aí, numa nova tecnologia, tem como utilizar ou esquece? Hoje é só remediação. Hoje é só remediação, né? É óbvio que eu não tenho como falar para vocês exatamente o que a gente tem que fazer, porque precisa ser feito estudo, né? A investigação da área. E a investigação é feita com empresas especialistas nisso. Eu não sou especialista em remediação, então eu não posso falar isso para vocês. Mas precisa, sim, de um estudo para isso. A segunda fase já é uma fase onde foi colocado uma lona, né? A gente chama de uma impermeabilização. Ajuda, não foi o perfeito, mas ajuda, porque aí sim a gente consegue segurar o chorume, ele não percolar e ir para as lagoas. E a gente tem lagoa de chorume no aterro, onde a gente faz o tratamento até hoje. Como a nossa região não é uma região de muita chuva, a gente não tem uma geração muito grande de chorume do aterro desativado. Mas, ainda assim, a gente tem que tratar esse chorume, a gente tem contratos que, inclusive, estão licitando agora para o tratamento do chorume, porque isso é uma obrigação do município. Nós vamos ter esse chorume ainda sendo gerado por cerca de pelo menos mais 15 anos, porque a gente só começa a descaracterizar um aterro depois de 25 anos sem a utilização dele. No caso, precisa estar licenciado ou não? Para tratamento do chorume? A empresa, sim. A empresa precisa ser licenciada. Só a empresa? Sim, só a empresa. Lógico que a gente tem todo um controle do nosso chorume, é preciso, porque é uma responsabilidade nossa, mas justamente a gente contrata uma empresa porque a gente não tem condições de tratar o chorume. O tratamento de chorume é um tratamento mais complexo e não é barato, tá? Então, por isso que a gente fala da transição energética, porque com a transição energética a gente também deixa de gerar chorume, né? E aí, em relação a gente reativar o aterro, eu posso afirmar para vocês que é muito difícil, eu diria que quase impossível, mas nós temos soluções para que a gente tem hoje do aterro, onde a gente consiga extrair coisas boas, inclusive é um projeto que eu vou apresentar muito em breve para vocês, porque a gente não precisa entender que aquilo seja só um passivo, a gente pode fazer do passivo uma transformação energética. E essa é uma das soluções que eu vou trazer para casa, e aí, no momento certo, eu vou fazer a apresentação de todo o projeto. Mas o nosso aterro hoje pode, sim, trazer uma solução energética para nós, tá? Embora seja realmente um passivo que a gente tem aí e precisa tratar. Tá, então tem possibilidade de fazer o licenciamento, tem possibilidade de realmente a Endurbe fazer esse trabalho? A gente pode licenciar não como aterro, mas com alguma outra tecnologia, tá? Isso sim, o que a gente decidir de tecnologia, tudo que nós fizermos lá tem que pedir licenciamento.
quanto trazer isso para o poder público. E aí eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Tá. Muita gente questiona, né? Por que uma PPP? Por que uma concessão? Eu já trouxe esse assunto aqui e eu reafirmo por que eu sou a favor disso. Hoje, a nossa prefeita tem muito claro que a gente tem que tratar o resíduo sólido. Certo. Tá? Mas, como o senhor mesmo mencionou, passaram-se ambientalistas aqui que não se preocuparam com Exatamente. isso. E nada nos garante que não venha uma outra pessoa que não tenha esse olhar. E aí, a gente deixa de ter um tratamento, uma solução energética para ter um passivo ambiental muito pior do que o que a gente tem hoje. Então, quando a gente cria um contrato com a iniciativa privada, você põe obrigações. A iniciativa privada ela tem muito mais obrigações do que nós, o setor público. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente amarra um contrato desse, a gente obriga esse contrato a continuar rodando independente da gestão. Então, se a gente começa um projeto como esse, são 30 anos de concessão, são 30 anos rodando um contrato, uma tecnologia. E quando a gente deixa no poder público, a gente corre o risco de... Só para entender, então, o raciocínio, para quem está nos ouvindo, e para nós aqui também. Então, no caso, o licenciamento para outras tecnologias pode ser utilizado. Pode. E enquanto esse período, que depois você vai apresentar algo aí, continuar pela Estre mesmo utilizando lá. É isso que é o raciocínio e é o que o governo vai ser feito daqui. Vocês falam Estre, e aí poderia falar assim, por que não outra empresa? Não, o aterro está, como diz, no nosso quintal. Né? O que a gente precisa prezar, o aterro ele tem que estar sempre o mais próximo possível do município, por uma questão logística, por uma questão ambiental, e porque a conta não fecha quando a gente tem um aterro aí maior do que 50, 60 quilômetros. Né? Isso já está no gargalo, 50, 60 quilômetros. O que eu visitei é todos acima de 100, Chaporã, tudo mais. Porque existe região que a gente realmente não tem aterro perto, mas aí como que é feito isso? Consorcia, faz o transbordo, que é exatamente o que a gente faz aqui com o transbordo. Né? E aí você consegue uma logística melhor. Na região do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem consórcios onde os municípios ficam distantes mais de 300 quilômetros do aterro. Exatamente. Então, e a área, a extensão territorial é muito grande. O nosso país é muito grande, né? Mas aqui eu vou te dizer que a gente está num estado que, graças a Deus, a gente não tem esse problema, né? A gente tem para escolher, né? Ainda só questão tem para de preço. escolher, exatamente. Muito bom, secretário. Eu quero só anunciar a presença do vereador Hélio, vereador Emerson e também do Márcio. Dou um resumo para eles, para os vereadores que chegaram. Então, nós estamos falando aqui sobre a questão do transbordo, já passamos, já apresentamos. E que pontualmente aqui nós queremos saber a tecnologia que vai ser apresentada pela secretaria. Tá? Eu acho que vou passar para o próximo tema, já entendi, já compreendi. Então, realmente o governo tem a intenção de licenciar para novas tecnologias, acho que é isso, né, Silene? E, por enquanto, se não for a Estre como outra empresa, mas se é da Estre a mais próxima, não tem como ela dar um preço menor, que acredito que sempre vai ser ela, né? Aí não necessariamente, viu, vereador? Uma coisa que é bom ficar claro, a Estre ela vai ter sempre o melhor preço no aterro, porque ela é dona do aterro. Isso não quer dizer que alguma empresa não possa apresentar, no contexto, no geral, um preço menor. A única coisa é que essa empresa vai ter que dispor também na Estre, porque não fecha a conta ela levar para mais longe disso. E a Estre é nosso quintal, né? Reforçando. Mas isso não quer dizer que a gente já tem aí um caminho com eles. A gente vai abrir o edital e colocar no mercado, esse edital vai para a rua com quem quiser participar. É só que atenda realmente ao nosso edital de trazer tecnologias, desenvolvimento, transição energética, e aí nós somos abertos para os parceiros que quiserem vir. Não, tá. Eu vou abrir para os vereadores para esse primeiro tema. Falamos aqui de transbordo, que hoje nós temos, a realidade, e fiquem abertos para questionar. Os vereadores quiserem fazer alguma participação, a gente vai para o próximo tema. Quer falar algo, Emerson? Pode ficar à vontade, vereador Márcio. Bauru, infelizmente, né? Agora gosto às vezes de contar as histórias de Bauru, né? Bauru foi fraco politicamente na gestão anterior do Gazeta, da cidade de Bauru ter perdido seu aterro.
politicamente foi para Piratininga, um local que eu acho ambientalmente tudo errado, mas aconteceu. E Bauru não teve força política, né? E até digo, as ratazanas, que adoram um lobby que fizeram na época, infelizmente. Agora a senhora está de parabéns, secretária. 2025. Nós não podemos enterrar mais lixo. Você tem que... Tá, é isso que isso tem hoje um monte de tecnologia, você vai ter que conhecer. Essa casa vai ter que conversar muito. Parabéns, viu, presidente Marcelo. Mas hoje a gente conseguiu montar uma usina naquela área do nosso próprio aterro. Não vamos falar o sonho, né? É uma obrigação do poder público, do prefeito e essa Câmara aqui acompanhar e tentar ajudar de todas as formas, né? Bem explicadinho. É isso aí, a gente tem que administrar, tem muito, eu não sei se a secretária diz, mas tem muita tecnologia que a gente vai arrancar muita coisa lá de baixo, daquele que está enterrado, e transformar, né? Tem os gases, tem muita coisa que dá para fazer, e é obrigação do município ambientalmente. Eu vejo com bons olhos, a gente tem que conversar muito, consertar um erro do passado, é outro erro que Bauru está consertando, né? Falamos essa semana aqui, a semana passada, da Coab, da Funprev, a gente está com problema, agora esse é um erro que eu acredito, com tudo que a gente já conversou, e essa casa acompanhando, como Vossa Excelência está fazendo hoje, meu Marcelo, é o caminho. Tá? Eu só quero falar, eu sou inteiramente a favor mesmo, 2025, chega de enterrar o lixo, chega. A transformação é o caminho. Inclusive, eu fui cobrada pela prefeita de que a gente, esse ano, precisa realmente resolver isso, né? A gestão, ela é o tempo todo pressionada, gente. E aí eu vou dizer que, independente de partido, se é esquerda, se é direita, o Planares ele veio ainda na gestão Lula, né? Ele foi criado lá atrás, na gestão do PT, pouco aplicado nos últimos anos, e eu tenho visto, graças a Deus, uma efetividade na implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos em cima dos municípios. Isso é cascata, logicamente, que a gente sofre uma pressão agora do Estado, o que para nós é ótimo, porque as coisas, infelizmente, no Brasil só funcionam na pressão, né? E aí a prefeita, ela tem isso muito claro, que a gente tem que implantar. Nós somos exemplo para a nossa região, que foi o que eu comentei, né? Nós estamos aí circundados por 48 municípios, e a gente tem que ser exemplo. Quando a gente sai na frente, a gente reverbera para os outros municípios o que a gente faz de bom. Então, logicamente, que quando a gente sai na frente com um projeto desse, a gente acaba trazendo os outros municípios para junto de nós, né? Para perto, em forma de consórcio, que seja, que o vereador já mencionou, o vereador Márcio, em forma de consórcio, de reciprocidade. A gente precisa sair do lugar. A hora que Bauru der o primeiro passo, pode ter certeza que o nosso periurbano todo vai dar o passo junto. Para acrescentar, já cedo a palavra aqui, só para a gente não sair desse raciocínio, Bauru, além de ser a maior cidade, né, da Centro-Oeste Paulista, Bauru está no meio do estado, né, vereador? Então, olha só, se tiver realmente uma expertise em cima deste programa de consórcio, Bauru pode virar referência nacional, pela localização, região sudeste. Acho que é isso. E acrescentando que você falou isso, que a secretária falou que a gente já conversou do consórcio, né? É uma nova grande empresa que Bauru vai produzir, gerar imposto para a nossa cidade, atraindo o lixo de toda essa macro, né, região nossa, que a gente pode faturar muito ISS aí, e empregos, que é isso que é o do melhor, né, para a nossa cidade. E aí eu acho que quando a gente fala de consórcio, e a gente pode encabeçar isso, e é muito bacana quando a Casa de Lei toma isso, como vocês estão fazendo, de audiências públicas questionando esse tipo de coisa, a gente pode encabeçar, sim, um consórcio, e aí, com a expertise que a gente vai ter, isso aí, a gente consegue propagar isso para toda a região. Vereador Hélio, quer fazer alguma participação nesse tema? Pode passar para frente? Então tá. Não, que isso.
Agradecer também o nobre assessor André, tá na galeria aí. Vamos lá. Só para finalizar esse tema, vou voltar na Endurbe. É oportunidade de falar algo aí, se tem alguma coisa para ser melhorado, para ajudar a Endurbe em questionamento com a SEMA, que são todos primos, né? Estamos aqui envolvidos, sempre falo integração de secretarias, é isso. Então, uma oportunidade, tem alguma coisa que possa ser feito, que não foi feito ainda, que pode ser falado aqui, e pelo menos um compromisso de melhorar, por parte do Levi e da presidente Gi? Eu penso que tudo tem melhorado sempre, né? A gente sempre tem que melhorar. Eu acho que é algo que enquanto a Silene falava, me veio à memória quando ela disse sobre educação ambiental, que é algo que eu falo que a gente só transforma através da educação, né? E quando houve a mudança da coleta seletiva, eu falei, vai diminuir a coleta orgânica. E isso nós já sentimos, né? E nós tivemos reunião semana passada, né? E nós falamos sobre isso, que a gente já sentiu na ponta, né? O ano passado, quando nós fechamos a quantidade, já fechou menos, nós já fechamos 86 toneladas, 83 mil toneladas o ano passado, né? De 90, e a tendência é diminuir, porque se a gente educa, a gente tem menos rejeito, a gente tem uma quantidade maior de... e mesmo a cidade crescendo, né? Então, tudo isso vai melhorando, isso é educação, né? Então, se a gente trabalhar em conjunto, não só dentro da Secretaria do Meio Ambiente, mas que todos trabalhem isso em conjunto, a tendência é diminuir. Ninguém quer enterrar lixo, né? A gente quer trazer novas tecnologias, mas, para isso, a gente também tem que educar todas as pessoas. Como a Silene disse, nós não somos a geração que cresceu aprendendo a separar lixo, mas a gente ainda pode nos transformarmos também, né, e aprendermos, né, como com os nossos filhos, né, em casa, e a gente fazer essa transformação e aprender a separar o lixo. E uma coisa que eu aprendi quando fui para a SEMA, e eu ouvia muito a Gisele Moretti dizer isso, que quando a gente aprende a separar o lixo, nós precisaríamos de mais dias de coleta seletiva do que coleta orgânica, né? E é uma verdade, porque a gente acaba tendo muito mais lixo reciclável em casa quando a gente separa do que a coleta orgânica, né? E isso eu acho que é um trabalho muito em parceria, né? De realmente trabalhar na ponta, de educar, de sempre que a gente tem essa parceria em conjunto, independente do momento, a gente levar as nossas equipes para trabalhar junto, né, nas ações, nos eventos que acontecem, da gente ir e levar essa educação ambiental, principalmente. Então, a contribuição, já passa a palavra para você, Emerson. O questionamento da Endurbe para a SEMA não tem nada, então, está zerado. E da SEMA tem alguma coisa para passar para a Endurbe? É o momento, hein? Vamos lá. Aí já passo a palavra aqui para o vereador Emerson. Inclusive... Já pode ir direto, tá? Quando a gente fala de trazer tecnologia, tudo mais, a gente está falando só lá da ponta, mas eu, como estou morando aqui sozinha, eu tenho saído bastante em Bauru para jantar, e aí eu vejo os horários que os lixos ficam na rua, que é isso mesmo que a gente falou, o caminhão já passou, as pessoas vão e deixam na rua. Aí chove e gera um problema ambiental para nós, porque daí vai parar isso na boca de lobo, vai para o rio, vai para tudo, né? Então, container, que tem muita gente que é contra o container, mas o container ele não está lá. Também não é uma coisa bonita. Embora a gente já tenha tecnologias aí, containers bem bacanas, que a gente, né, já pode colocar enterrado, tem, no subterrâneo fica muito mais bonito. Mas o container ele não é só para ficar lá no meio da rua, é porque ele evita esse tipo de coisa. Outro ponto também, quando a gente recicla mais, a gente diminui o orgânico, a gente traz mais qualidade de vida até para os coletores, né? A maneira que está cheio de coletor, e a Gi pode falar isso melhor do que eu, que corta a mão porque pegou vidro ali, ou porque o lixo está mal separado, ou porque ele pega lixo vazando. É a qualidade de trabalho do coletor também que a gente tem que pensar. Quando você recicla,
você traz um resíduo com mais qualidade, você traz um valor para o resíduo. E aquilo que realmente não tem o que fazer, até o orgânico que a gente fala, ele é dinheiro também, porque a gente faz uma compostagem, a gente faz o biometano, a extração do biometano através dele. Mas pensar que quando a gente comenta aqui sobre trazer tecnologia, é tecnologia do começo ao fim, desde a separação até o tratamento, né? Então, a gente precisa se ajudar até em relação a isso. Então, está tudo bem entre as duas secretarias aí, uma Indurb, então tá. Ô, Emerson, a palavra é toda sua. É Gislaine. É a Gislaine. Márcio. Já está tão bem que as duas falaram que vão fazer o contrato novo e o Levi é prova de lixo rasgado. Que a Indurb faz esse serviço e não cobra nada. Oi? O lixo rasgado, que já tem até o caminhãozinho lá. É um serviço que tem que ser criado, secretária. A gente, infelizmente, culturalmente, você não gasta lembra... mas não tem jeito, né? O lixo na rua. Hoje mesmo, aqui do lado da Câmara, a gente tem um problema social muito grande na nossa região, que ela atrai, né? E nós temos muito problema. Vocês sabem... O Levi, todos são, o Bugão é prova disso. Tem catador de reciclagem que ele viu um saco de lixo bom, ele vai jogar tudo no chão para pegar o lixo, o saco de lixo, para pegar a reciclagem. Então, a gente tem esse problema, é bem claro, a gente precisa... A gente, na realidade, né, Levi, faz esse serviço, né? Ele só tem que ser melhorado, né? Ele tem uma equipe, ele tem que ser paga, todos os vereadores aí têm a demanda, está o lixo jogado aqui, está o lixo, infelizmente... O caminhão volante. Rasgado é o caminhão volante, é o que eu falo do lixo rasgado, que tem aquele caminhãozinho pequeno, que é a perfeição, pode ser só com 2 funcionários. Eu acho que eu tentei tanto e não consegui. Eu sei que vocês estão mais unidos, e eu sei que tem que fazer esse serviço. Porque, se for ver, já está sendo feito sem cobrar. Secretária, deixa eu abrir para o Emerson, que ele tem uma pergunta, aí depois a gente já volta aí e já vamos para o próximo tema. Só para não esquecer o tema, eu quero falar do social. Social, tá. Pode ficar à vontade, Emerson. Então, 3 perguntas. Boa tarde, Silene, Gi, secretárias, Levi, chefe de gabinete, Bugão, os vereadores, Guilherme e todos de lá do plenário. Bom, primeira pergunta, pensando lá já no final, né, do plano aí, né, vai ser feito pela SEMA ou pela Indurb ou por uma outra secretaria ou com todas juntos, uma educação, né, tanto nas redes sociais como impressa em papel, para que seja distribuída na cidade aí em todas as casas, né, de repente até no dia da coleta do lixo, dizendo assim, para a pessoa colocar, pelo menos na caixa de correio. Vereador, a gente não faz um trabalho sozinho. A gente precisa de várias secretarias para que isso aconteça, né? Então, é a educação, Secretaria de Educação, que é primordial para a gente colocar na grade, é básico, né? Inclusive. A gente precisa da administração, porque, afinal de contas, a gente faz licitações. A gente precisa da Indurb, porque eles estão diretamente ligados ao munícipe. A gente precisa do porta a porta, né? Porque, como a gente estava falando, as crianças a gente educa mais fácil, mas como que a gente educa aquela senhorinha que tem 80 anos e que aprendeu a vida inteira a juntar todos os lixos? É com carinho visitar essas pessoas, com o panfleto, com explicação, e aí por isso que eu digo que é um trabalho feito a várias mãos. Tá, então está respondido, é uma união. Outra pergunta, falando-se da última reunião que a gente teve aqui, a gente falou sobre a taxa tal, do lixo, alguma coisa assim. E teve algumas pessoas que me perguntou, não soube responder ainda, porque acredito que é uma coisa que seria mais para frente, né? Já sabe como vai ser cobrado essa taxa, assim, porcentagem de quem gasta um valor ou não? Não, a gente está em processo de estudo, foi até me questionado aqui, a gente está na fase final dos estudos, eu vou apresentar isso para vocês muito, muito em breve, estamos, assim, nos finalmente. Por que a gente fala do estudo? Porque isso é muito característico de município para município.
Tá? E aí, alguns municípios cobram na conta de água, outros municípios por IPTU, outros municípios têm carnê só, né, os carnezinhos lá só de taxa de resíduos. Então, a gente precisa estudar cada município e a gente está nessa fase aqui, nesse momento. Mas, de novo, a gente reforça. E isso veio a pedido da prefeita. Não se implanta taxa se a gente não tiver uma melhoria no serviço. Correto. Eu queria... vocês querem que eu fale do Instituto, é isso? A gente tem uma... Olha como são as coisas. Deixa eu só dar para a gente pular mesmo. Então, nós finalizamos esse assunto da parceria, da integração. Vamos agora, eu ia falar mesmo da questão educacional, que o Emerson acabou de perguntar. E o próximo tema seria a taxa de lixo. Então, vamos aqui dar uma organizada, porque senão a gente não vai ter foco nas perguntas. Então, já foi um pouco respondido a taxa, depois a gente vai entrar nesse tema. Eu acho que é isso. Eu ia perguntar para a Secretaria, para a Indurb também, questão educacional. Temos como pôr também na grade a Secretaria de Educação, que o Leonardo pode promover, eu não sei se já tem essa expertise, e a Secretaria do Meio Ambiente, e até a Câmara Municipal, né, Emerson? Acho que é isso. Eu acho que é isso que você ia também complementar, então vamos dar sequência. Nós estamos fazendo um convênio com o Instituto Estre, tá? Isso não tem nada a ver com o contrato que a gente tem. A Estre tem um braço que é um instituto educacional. É uma divisão deles que eles têm, por uma questão ideológica, a educação ambiental. E eles nos ofereceram montar um instituto aqui, independente deles continuarem no programa. É isso que eu ia perguntar, independente dele prestar serviço. É independente de continuar a prestação de serviço aqui no transbordo ou não. Mas nós estamos firmando esse acordo com eles. A gente está reformando uma casa no Horto Florestal, onde a gente vai colocar esse instituto. Esse instituto ele vai ser parceria com o nosso time de educação da SEMA, e junto está sendo desenvolvido toda a parte pedagógica com educação. Então, o Nilson está participando junto com as coordenadoras pedagógicas, e a gente está fazendo um programa, por isso que eu falei que é um programa com várias mãos. Quando a gente fala do social, a gente, e esse foi um ponto que o vereador Márcio falou, de entrar no social, as cooperativas, por exemplo, elas têm um programa social muito bacana, e aí entra também a Secretaria de Ações Sociais, né? De assistência social, que a gente tem quantas famílias que vivem hoje da reciclagem do resíduo, né? A gente fala assim, é só reciclagem do resíduo. Não é só reciclagem do resíduo. Tem muita família que vive hoje dos reciclados, e a gente precisa ter esse olhar para eles. E hoje a gente recicla 1% do nosso resíduo sólido aqui, e a gente tem aí uma meta muito robusta e que a gente vai alcançar, tem que alcançar. E esse instituto, você tem uma data já pré-determinada para a inauguração? Porque, pelo que eu entendi, já estão conversando. Já. Até para a imprensa, se estiver nos ouvindo, para realmente dar publicidade. A gente ainda não tem data, apesar que eu recebi hoje o material, a gente está fazendo todo o estudo de custos, que, na verdade, esse custo vai ser dividido com a Estre. A gente vai usar mais de mão de obra, porque, para a gente, é mais difícil compra de material. Vocês sabem que tudo precisa de licitação, demora mais. Então, a gente vai entrar um pouco mais com a mão de obra, ajudando eles, mas eles vão fazer a reforma toda do local, eles vão trazer toda a tecnologia deles, e a gente vai ocupar o mesmo espaço. Então, até setembro, possivelmente, está... Nossa, eu sonho que isso seja antes. Então, aí, que benção, né? Mais um resultado, né? Que tem fruto. Indurb, tem alguma coisa a acrescentar sobre a grade curricular aqui? Já tem um estudo interno sobre isso ou está sendo conversado junto? Do social, da educação ambiental? Então, tá. O vereador Hélio, quer fazer alguma contribuição? Posso passar? Pode passar a palavra, Márcio. Mais uma, talvez não seja uma pergunta, né? Acho que nem para vocês duas que são da SEMA e da Indurb, talvez para a Rafaela, da CEPLAN, de repente, em conversa com vocês, tentar incluir nessa educação, né, que vai ser passada para o povo aí, porque eu vejo que
a CEPLAN, ela exige muito, e a SEMA também, uma árvore plantada, né, para que libere o ABITS, né, o documento tudo. Para que seja acrescentado também uma instalação de uma lixeira nessa residência também, para que seja passado isso e para que isso vire lei também, antes de entregar o documento, né, que seria o ABITS, para que esteja constatada lá a mesma foto que tira da árvore, tirar também da lixeira, porque a gente tem bastante problema com isso também. O pessoal coloca no chão, né? E às vezes coloca de manhã para os coletores passar a noite. E o que acontece durante o dia, né? Gato, cachorro, tal, até os catadores mesmo. Então, porque tem muita, mas muita mesmo. Inclusive, eu construí algumas na rua, o pessoal não queria pôr a lixeira porque era um gasto a mais. Mas eu acho bastante necessário, né? Contando que uma lixeira não é um valor absurdo que a pessoa construiu uma casa que não tem condições de pôr uma lixeira na frente da sua casa, né? Você acha possível tanto uma conversa para incluir isso na educação, como uma conversa para... deixa eu continuar aqui. Tanto uma conversa para que isso seja incluído na lei, na diretriz certinha lá da CEPLAN, com a Rafaela, porque ela não está aqui, senão eu estaria falando diretamente com ela, né? A pergunta do vereador, então, se no ABITS já pode conciliar com a lixeira e que tem a prerrogativa com a árvore, é isso, né? Sim. Ela deixa ela assinar ali. Aí pensando Não, mas eu consigo responder. É assim. Então vai. Quando a gente fala de container, é justamente porque não existe padrão de lixeira, né? Cada um põe a lixeira que quer. Então, para a gente, isso é um problema hoje. A gente pode exigir, na verdade, isso já tem que ser uma exigência, né? De cada um ter que cuidar do seu lixo. A responsabilidade do resíduo é do proprietário do imóvel. Para condomínios já existe a lei. Tá? Eles são obrigados, e inclusive a separação, hoje a gente tem bastante condomínio aí trabalhando reciclagem. Agora, quanto às casas, a gente não tem essa, eu acho que não, tá? Eu não sei se isso teria que ver com a Rafaela, mas acho que a gente não tem a obrigatoriedade, mas pode-se exigir? Pode-se. Até mesmo porque cada um quer colocar uma do seu gosto, né? Ou a maioria do pessoal não quer colocar. Mas que seja assim colocado pelo menos a litragem, por exemplo, assim, cada lixeira ter 15 litros, 20 litros, 10 litros, que seja, em modelos diferentes, mas que seja cercada, tal, para os gatos não subirem em cima, tudo, e rasgar. Padronização, Os condomínios, a grande maioria dos condomínios hoje já exige, né, que as lixeiras sejam iguais em todas as casas. É só passar isso para fora da portaria, né, fazer igual. Por exemplo, lá tem as árvores, né, que podem, né, e devem ser plantadas, não pode plantar qualquer uma. Então, por exemplo, ter lá mais ou menos uns 3, 4 modelos, fotos parecidas, a pessoa escolhe uma, compra uma daquela, coloca e assim tem o seu documento, né, juntamente com a CEPLAN. Vamos lá. Até para me passar para o próximo tema, que quero dar foco no que a secretaria, né, vai trazer tecnologia daqui para frente, qual é a ideia, qual seria a tecnologia. Estava até me esquecendo, nessa linha de lixeiras, também no mandato passado eu me aprofundei bastante, secretário. Nós temos aqui a cidade de Lençóis, aproximadamente, acho que 80 mil habitantes hoje, e lá já tem os containers com rodinha. E fiz vários vídeos, fiz até uma audiência pública na época aqui, uma reunião pública sobre isso. E sempre eu já conversei umas vezes com o Levi, aí sempre a Indurb, né, vai gerar, sim, a questão de custo. O que você acha, como secretário hoje do Meio Ambiente, para uma cidade se preparando para o futuro, para o lixo, até na área central, que nós temos deficiência de lixeira aqui no centro, não sei se já observou, você está andando muito na cidade, e podemos começar pequeno, né? Não precisa ter, que nem na cidade de Lençóis, cada esquina tem uma em cada esquina, é um exemplo. Então, realmente, isso seria viável. Eu não sei questão de custo, ou se você já colocou no seu esboço, aí no seu comando agora,
se isso pode se tornar realidade no nosso município, porque é um tabu para nós aqui, viu? Porque a gente questiona muito, entra custo, mas traz um benefício. Então, é aqui um exemplo tão próximo da cidade aí que nós temos aí. Vereador, a gente tem que pensar o que é custo? O que é mais custoso? Meio ambiente ou a gente recolher o resíduo? O que é custoso? Aí a gente pega o vereador que está sempre na beira dos rios, tem lixo ou não tem jogado? Muito. Isso é custoso, né? Porque a gente, em algum momento, vai ter que limpar. Seja numa boca de lobo, seja na beira de rio, em algum momento o município limpa. Então, é custo do mesmo jeito, né? A realidade dos containers, eu gosto muito da ideia do container subterrâneo, por exemplo, porque ele é mais bonito, né? Visualmente é mais bonito. E também porque a gente não fica com o lixo exposto. É mais caro? Com certeza é mais caro. Onde a gente consegue colocar? Em lugares que a gente tenha mais trânsito de pessoas, né? Porque daí você não precisa ficar passando caminhão com a retirada dos containers convencionais. A gente não deixa interferência de rato, por exemplo. Então, logicamente, que isso tudo traz benefício para o município. Tudo que a gente falar daqui para frente em melhoria, a gente tem que pensar em saúde pública, a gente tem que pensar em meio ambiente, a gente tem que pensar no município, na limpeza do município. Então, eu não chamaria isso de custo, eu chamaria isso de investimento. Área central, então, vamos direcionar a área central, que já é extensa, da cidade de Bauru. Você tem alguma coisa aí em mente e já pedido para o executivo para ser implantado? Porque essa tecnologia aí, nós vimos, tem vários vídeos de vários prefeitos, mas aí você envolve caminhões, parte hidráulica. Com certeza, também sou de acordo. Custo do quê? Sendo que vai trazer benefício. Você tem algum esboço já montado para o centro da cidade? Porque aqui não tem lixeira. Então, frisar nesse foco do centro da cidade agora. É um estudo até que a gente está fazendo vários cenários para apresentar para o município do que realmente faz sentido. Foi o que eu falei, de município para município muda muito, né? A característica do município é o que traz para a gente a direção do projeto. Então, foi questionado, por exemplo, caminhões que fazem a coleta lateral dos containers. A gente tem muita fiação, a gente tem muita árvore, porque, embora o vereador Márcio fale que a gente não tem muita árvore em Bauru, é uma cidade bastante arborizada, se comparado com outras, tá? Falta muito, mas a gente tem uma cidade relativamente bem arborizada. E aí a gente tem essa dificuldade, porque o processo de containerização lateral ela pegaria na fiação. Então, nesses casos, a gente tem que estudar a região central, que é o que nós estamos fazendo. Estudando região central, estudando periferia, porque o cenário da periferia é muito diferente do cenário do centro, né? Então, são várias características dentro de um mesmo município, mas, sim, a região central vai ser uma região extremamente beneficiada com coleta de resíduos. Ainda esse ano, você tem isso para apresentar? Vereador, vamos falar do mês que vem? Mês que vem eu já devo apresentar para vocês o projeto entre julho, máximo agosto? Agora eu gostei de ver. Ó, que eu marco, hein? Eu sempre, quando eu faço as reuniões em secretaria, eu falo assim, então tá marcado aí, já que nós vamos cobrar. Eu vou marcar, porque é um sonho ver isso aqui na cidade, viu? Eu vim... Leonardo? Que isso. Muito bom. Boa tarde, Marcelo, vereadores, colegas de trabalho. Eu estava falando até para a Silene agora que, desde 2021, acompanho o trabalho do Marcelo, ele é empenhado, engajado no assunto quando se trata de lixo, né? Coleta, saneamento, né? Então, assim, como é importante, eu vejo que ele veio galgando, cobrando, fazendo audiência pública, cobrando a prefeita, levando as demandas para a prefeita. Prefeita, vamos fazer assim, vamos reduzir o custo da Indurb, vamos fazer assim... E a gente, Marcelo, vai dar certo, calma. E assim, ele está certo. É isso. Devagar. Ele viu lá na frente que dava certo. Veio pessoas mais engajadas ainda, como a Gi, como a Silene, o Levi, veio fazer um trabalho, aquela equipe fantástica da Indurb, da coleta, que, cara, eu acompanho o grupo constantemente, eu estou com eles. Todo dia, mandou, o lixo está na rua, daqui a pouco, 10 minutos, já está coletado. Eu falei, cara,
é maravilhoso. Bauru tá assim, tá indo para um nível que eu tô muito contente, estou muito feliz. A prefeita está contente. Ela também, agora com a Silene, veio transformar também e trazer o que a prefeita quer, né? Então, assim, como é importante o trabalho da vereança, buscar soluções, trazendo, às vezes, o que ela não está vendo, a prefeita analisando, trazendo pessoas mais capacitadas, não que, né, a gente vê que passou lá não seja, mas que tenha já esse know-how, né? E, assim, como está sendo bom, como está sendo gratificante ver que a gente está saindo de um nível lá baixo e trazendo para uma realidade de uma cidade de 400 mil habitantes. Mas graças ao quê? Graças à Casa de Leis, né? Aos vereadores, à prefeita, à equipe. Eu não falo só dos de cima do pessoal, mas assim daqueles lá que estão todo dia no bate-pronto lá, chegando cedo e deixando a nossa cidade limpa. E por isso que é isso que nós falamos, sempre andar de mãos dadas para pensar bem em Bauru, sempre. Quero agradecer imensamente, porque isso aqui é um debate gostoso de se debater, assim, um debate que vai criar para nós assim bons frutos. É isso que a gente tem que fazer. Pensar Bauru, pensar, Marcelo, como você sempre pensou. Que eu vou falar para você. Todos os secretários, eu vejo até umas 3 sessões atrás, fizemos uma fala sobre a Endurbe, específico aqui em questão de atendimento de demandas. Nosso gabinete aqui, os meninos sabem como é duro, chega muita demanda. Nós fazemos aproximadamente, acho que a Gi sabe agora, lá na Endurbe, né? Como a SEMA recebe. Mas é Endurbe porque tem várias frentes. Então, nosso gabinete, eu tenho certeza que a média de 10 ofícios aí por dia em várias secretarias. E sempre falo para os meninos que se todos que estão na função onde é nomeado pela prefeita, que seria que nem a Endurbe, que nem a Secretaria SEMA e outras secretarias, tem que ter um cacoete de executivo. Senão não funciona, não tem como você cobrar. Você, primeiramente, tem que ser aquela pessoa que olha, vamos tentar resolver. Porque o que chega para nós, eu também fico muito contente quando tem algum resultado. Só para finalizar isso, eu já passo para o Emerson aqui, para deixar completo essa pergunta. Daqui um mês nós temos novidade aqui no centro, mas em que? Você já pode abrir lixeiras, que maneira que vai ser feito, porque vocês vão ver a repercussão dos comerciantes aqui do centro e quem frequenta a avenida aqui, porque isso chega muita reclamação que o nosso centro da cidade, por décadas, não tem lixeira e não tem condições aonde armazenar o lixo. O que salva é o que tem muito comércio, aí tem esses catadores aí que vivem da reciclável, que dá uma limpada boa, mas eu acho que é um ponto fundamental que vai aparecer a Endurbe, vai aparecer a SEMA e, em consequência, aparece também a prefeita. Vereador, só uma correção, a gente não entra com a containerização no próximo mês. O que eu faço é apresentar para vocês o projeto de implantação com um cronograma disso tudo, para a gente sair 2025, para a gente fechar esse ano já com cronograma para implantação. Então, até porque a gente precisa fazer esse edital, essa concessão, a gente precisa andar com isso. Então, eu vou apresentar para vocês o projeto do que a gente vai oferecer para o município. Essa Casa de Lei vai dizer se aceita ou não, né? Então, por isso que eu falo desse engajamento de vocês, é extremamente importante. E aí, sim, a gente apresenta um cronograma. É um cronograma demorado? Não, não é. Até porque a gente já participou de outras concessões. Eu venho do Estado, onde a gente sempre trabalhou com implantação de projeto como esse, e não é demorado. A partir do momento que se encerra a assinatura do contrato com a empresa ganhadora, em 3 meses a gente já começa a colocar tudo para rodar, em cima de um cronograma de implantação. Então, para finalizar, para quem está nos ouvindo entender, essa concessão é baseada no quê? Em tudo, desde o que a gente vai trazer de educação ambiental, que foi o que eu te falei, que é o início de tudo, né? É o gerador, até a tecnologia que a gente vai trazer de transição energética do resíduo sólido. É o processo inteiro. O processo inteiro. E a questão central aqui, que eu volto a frisar, você tem alguma coisa específica para realmente ter essa coleta
os coletores realmente ter condições de ter um serviço de excelência aqui. Sim, até porque a gente fala da educação ambiental, depois a gente fala da coleta, da varrição, da destinação, do tratamento. Então, é uma cadeia. E quando a gente fala de implantar um projeto de inovação no município, a gente vem na cadeia inteirinha. E uma delas é o projeto, por exemplo, de containerização da área central. Certo. O Emerson, fica à vontade, você quer falar algo? Só puxando a sua fala anterior aí, de agradecimento ao pessoal aqui. Toda vez que eu vou agradecer, o pessoal fica um pouco assim, né? Será que vai agradecer ou não? Não, mas eu estou bastante contente com os atendimentos da SEMA, bastante mesmo. Da Endurb, então, nem se fala. E da CEPLAN. Já outras não estou tão contente, não vou citar aqui, não. Acho que é isso, né? O debate é isso mesmo, Emerson. É a cobrança e o dia a dia. Você é um representante, sempre falo, o vereador é cobrado, parece que não. Mas nós estamos lá sábado, domingo, chega a mensagem, é de todas as secretarias, então por isso que às vezes tem esse desabafo, né? Mas é a missão, nós estamos aqui para isso, né? Então, para mim voltar no assunto da tecnologia aí que você está trazendo, daqui a um mês, então você não vai abrir o esboço, que tecnologia que você vai trazer para o município, daqui 30 dias você vai apresentar aqui na Câmara Municipal, é isso que nós vamos aguardar, ou vai primeiro lá no Executivo para apresentar aqui, de que maneira nós vamos fazer isso, porque nós falamos aqui do biometano, que é a queima do lixo, e também na compostagem, então você vai trazer esse mix para ver o que é isso que eu estou entendendo, que nós podemos aqui realmente finalizar esse assunto? É isso aí, Leonardo? Ô Marcelo, o que eu estou pensando aqui? Quão importante que é o assunto e de grande relevância para nós, né? Então, assim, o que eu penso que a gente poderia fazer? Ela faz o projeto, a gente analisa, passa para a prefeita deu ok, a gente faz a gente vai lá no auditório da CEPLAN, faz uma apresentação para vocês. Hoje a gente vem aqui na casa mesmo, conversa com todos os vereadores, mostra para ele como vai ser. Eu acho importante e prudente também, entendeu? E a gente pode debater melhor o assunto, entendeu? E eu acho que vai estar mais mastigado. E aí a gente vai tocando, você liderando essa parte aí, e de marcar essa reunião, de falar com a presidência, organizar, a gente fica à disposição para isso. Então, Márcio, quer fazer uma contribuição? Não, tudo que a gente vem conversando aqui, não tem nem que falar a importância, né? O que a gente tem que tentar, não vai ser da noite para o dia, né? É o lado, a gente já discutiu aqui na última audiência e hoje de novo, é a educação, né? A gente tem que aplicar lá na escolinha nossas MFs, em todos os lugares que possível. Agora a prefeitura vai ter um setor de comunicação, né? Então, ela vai ter que gastar um dinheiro, outdoors, na cidade, uma cidade mais limpa, é por aí, né? A gente tem que mostrar. Em si também, a prefeitura tem que mostrar o papel dela, né? Deixar os locais dela limpos, né? A prefeitura está dando exemplo, a gente tem que seguir o exemplo. E, realmente, a gente está geração de ano-luz, né? Da parte de limpeza pública, né, que isso envolve toda a limpeza pública do cidadão, né? Olha como seria importante se a gente tivesse nosso tratamento de esgoto. No meu apartamento, que eu produzo praticamente nada, é só reciclagem, vou lá, compro um franguinho, no final de semana, eu pego ele, podia ter um extrator embaixo da pia, nem isso ia. Ele ia ser triturado, ele ia para o esgoto, né? Então, eu acho que estamos no começo, né? Você veio aí, já passamos a hora. A gente tem que torcer e debater, Marcelo, o que você está fazendo aqui, cobrança, né? Que, como você falou, o vereador teria que... O vereador é o 0800 da prefeitura, Marcelo. Eu estou aqui, o pessoal está mandando, eu acabei de mandar para o Bugão. Né? A gente enfrentar desafios, até o próprio servidor... O servidor, olha que nome bonito, o servidor, né? Sou servidor público, né? Estabilidade e segurança, ele tem que dar valor, ele tem que encher o peito e a gente, juntos, conseguir mudar e atender melhor a população. É só junto mesmo. É o que você está fazendo, o que eu faço, é que o vereador Emerson, a gente procura atender, né? Somos cobrados. E é isso. Espero, secretária,
que venha mesmo, já demorou já de passar isso, né? E o que eu falei ontem aqui na sessão, né? Tomara Jesus Cristo, sério mesmo, eu vou daqui lá onde for, acho que eu vou a pé, de joelho não dá. A gente tentar ter nossa estação de tratamento de esgoto, né? Que faz tudo, é um conjunto, né? É um conjunto, a briga do Marcelo pelo aterro, pelo transbordo, mas o tratamento de esgoto junto com o tratamento do lixo, né? Seria fenomenal, e a gente partir para uma educação ambiental que essa casa nunca teve, viu? E a Indurb, viu? Tem hora que a gente fala das cooperativas, a Indurb tem e já teve, eu não sei como que está a educação de trânsito, que aquelas meninas lá, era um barato, bacana. Eu acho que a Indurb tem esse braço aí grande daquelas meninas que eu acho que tem que se repensar aí. É uma coisa que eu falo, eu sou um sonhador nessa área. Precisar desse vereador, presidente Marcelo. Vai precisar. Você pode saber que eu vou contar. Transformação transparente, claro. Importante que foi falado aqui pelo chefe de gabinete, é que a gente pede, né? Tem hora, pô, você é contra. Não, não sou contra. Daí os caras, você quer conversar? O que você quer conversar? Pô, eu quero conversar, pô. Tenho esse direito. Você entendeu? Então é importante mesmo o que vai trazer da transformação do lixo. Eu dou apoio. Traz para cá, vamos conversar mesmo. Pô, chega mais aqui. É o que a gente tem que fazer. Mas eu fico muito feliz da gente ter essas, que a gente fez, e que o Marcelo está fazendo, essas audiências mais light. É importante a gente sair da caixinha, claro, viu, Marcelo? Claro. E a gente ficar calmo aqui, a gente discute, toma um cafezinho, e a gente só está pensando o quê? No bem do cidadão. Para resumir o que você está me falando, e depois eu vou dar a fala aqui novamente para o Emerson, mas eu convivi um pouco com o vereador Mariano, uma vez, vereador é vereador, né, Mariano? E tem meu respeito. E ele tinha um projeto muito legal aqui, que ele queria pôr em prática, não sei se ninguém deu sequência, mas ele era ativo também no meio ambiente. E nós estamos no mês do meio ambiente mundial, né? Então, vou abrir uma oportunidade aí, Mariano, para você expressar. Você tem boas ideias. Eu convivi pouco tempo aqui, meu pai fez, não sei se fez mandato, como vereador, e fica à vontade. E eu vou passar para o Emerson, e eu espero que você faça algumas perguntas pontuais, que você deve ter alguma coisa aí na cartola, na questão do lixo orgânico. O Emerson, fica à vontade, aí o Mariano já se prepara ali, por favor. O meu acho que já foi, mas voltando na conscientização da população, vai precisar fazer um trabalho muito bem feito aí, viu, porque tá difícil, viu? A população está meio... não posso falar muito, que me criticaram bastante esses dias atrás aí sobre isso, mas assim, vamos caprichar aí na divulgação, nas cartilhas, nos outdoors, rádio, televisão, tudo que tiver aqui, passa para mim, para o Marcelo aqui, para todos, eu acho que todos nós vamos compartilhar diariamente aí para que isso chegue na população, porque eu imagino tanto que vocês estão sofrendo para cuidar da cidade, já que a educação ambiental é muito fraca. Evi, faz aí sua parte e passamos aqui para o Mariano. Mas só para colaborar, né? Quando a gente está aqui desse lado do poder público, né, que vocês também se enquadram, a gente é cobrado, né, demais. A impressão que dá é que a população é perfeita, né, e o poder público é o errado sempre. Mas o nosso companheiro, que vocês conhecem, o Kitazumi, ele tem um filho no Canadá, né, Gi? E como deu inveja, viu, Silene? Como deu inveja. Coleta de lixo lá é feito uma vez por semana. Uma vez por semana. E a coleta reciclável a cada 15 dias. E você vê, todo mundo guarda o seu lixo, põe na hora certa, no momento certo, né? Mas aqui a gente tem uma dificuldade, nós temos uma mordomia, né? 3 vezes por semana. Exatamente. Eu acho que 3 vezes é muito, porque o custo disso é altíssimo. 2 vezes por semana, eu acho que seria de bom tamanho, é algo de se pensar no futuro também, porque o gasto que tem esses caminhões na rua... vamos imaginar um feriado que a gente faz a coleta.
a gente não coleta para pagar a hora extra que a gente paga para os funcionários, porque o resíduo é pouco, só que por contrato a gente tem que fazer. Mas olha como o povo não tem, não estou generalizando, mas como bem disse o Emerson, é impressionante. A gente passa o ano todo colhendo lixo da casa do cara. Um dia que tem problema no caminhão, pronto. A impressão que dá é que a gente nunca passou. O jeito que ele grita, o jeito que ele briga, o jeito que ele xinga, o jeito que ele liga para vocês. Levi, né? Vou até fazer uma defesa para a parte administrativa que faz a logística. O problema de tudo isso aí, não tem crítica aqui, a gente é direto. Não. Na ponta, você está na ponta. O problema é a imprensa. Hoje nós estamos falando aqui do resultado que a Indurb teve do transbordo, correto? Que não teve apontamento no Tribunal de Contas e que realmente o serviço está sendo feito. O problema é essa divulgação perante a imprensa também, não é crítica. A imprensa tem que existir, mas só que às vezes não traz a informação correta, porque você também não tem oportunidade de ali e ligar lá e falar assim, está errada essa informação, porque eles corrigem. Então, isso realmente tem que ter alguém lá para filtrar. A partir do momento que a imprensa, principalmente as imprensas aí na parte da manhã, que é das 7 às 9, que dá essas notícias ruins, às vezes. Porque o munícipe ele não sabe na ponta. Né? Às vezes ele não sabe. Então, se tiver alguém para ligar na rádio e corrigir isso, é formiguinha. Mas vai dar resultado, porque nós sabemos, nós, vereadores, quando chega em mim, eu pergunto, porque lá na minha região norte, onde eu moro, é 3 vezes por semana. E, às vezes, eu esqueço de pôr o lixo, eu ponho no sábado. Dá na mesma, que nem você falou, mas quem que está ensinando? Quem que está falando, entendeu? Então, é nisso. Tem formas da gente começar a bloquear isso, porque já é cultural. Até para a própria imprensa, até para a forma do vereador defender, e na ponta que vocês estão escutando. Mas é exatamente isso. Todo mundo tem razão até ouvir o outro lado, né? Mas eles falam tudo para depois ouvir o outro lado, e a matéria já foi, o dia já acabou, já recolhemos. Mas, assim, nós estamos vivendo um momento onde todo mundo não tem paciência, né? Nós estávamos hoje na Araújo Leite, né, Wagner? Aí nós estávamos pintando a ciclofaixa lá, acompanhando os meninos, aí tinha um restaurante. Aí eram umas 15 para as 11. Aí o cara do restaurante falou, vocês não vão demorar aí não fazer aquela pressão, porque 11h30 chega um caminhão aqui, ele vai parar aqui, hein? Vocês se viram. Como se diz, ninguém tem uma empatia, como se diz, eu estou preocupado comigo. Né? Eu não estou preocupado com o outro, eu não quero saber se vai ficar mais bonito na frente do meu estabelecimento, eu quero saber que tal horário eu quero pôr meu caminhão aí, ponto final. E, no entanto, ele entrou com o carro dele antes da hora, passou em cima da faixa amarela, depois voltou, passou em cima do asfalto. É impressionante. É por isso que eu não uso revólver. Tá bom? Tchau. Posso fazer uma pergunta do munícipe? Aproveitando, o munícipe cobrou de novo a gente. Eu sei que é muito difícil, né? A questão do montoamento, né, Levi? Eu tive aí onde você esteve, tive onde a Gi esteve. Questão cultural da nossa cidade, né? Mas eu sei que agora, depois de anos e anos, a Indurb que falamos, ela está com a luz azul, assim, ó, brilhando, né? O fundão lá que era negro está verde. E a gente tentar ser mais rápido nesse sistema de montoamento, sei lá, meu secretário. Não sou contra, né? Mas a gente tentar pegar no espaço muito curto, né? Eu sei que isso depende de muito investimentos, de caminhões, mas eu tenho aqui pedir até para os coletores, os motoristas, a paciência, né? Na questão do horário, né? A gente tem que servir, né? O que eu falo, olha que nome bonito, o servidor público, a estabilidade. Então, a gente tem que ter a paciência de atender o munícipe, porque é o que eu falei, nós somos 0 hora, nós estamos ao vivo aqui, ó. Está cobrando a gente, mostrou, já passei para o Bugão. Eu sei que aí, ó, olha só, Levi, a Indurb vai lá e vai buscar, e ela não cobra esse serviço. Como a gente tem que ajustar todos esses ponteiros. E aproveitando aqui, viu, Marcelo, desculpa que é a sua audiência, eu vejo muito, no final da minha audiência, que foi a questão praticamente de limpeza pública, pouco diferente, mas eu via com bons olhos, secretária, e nosso poderoso chefe de gabinete, a Indurb ou a SEMA em si trabalhar com o catatreco, viu?
sair da sua bandeira. Ou talvez até a SEMA, por ela estar a SEMA não, a SEAR, porque ela está em todas as regiões. Porque é um serviço excelente da nossa cidade, que quase não está sendo divulgado. Ou para a Indurb, um contrato novo, ou até para a própria SEAR, tirar da sua. Só que você que vai pagar. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, para a gente ir para o final. Você quer fazer alguma colocação? Aí eu já passo para o Mariano. Ou pode liberar lá, Emerson? Vamos deixar o Mariano falar um pouco e volta aqui e depois a gente já fecha. Ô Marcelo, quero agradecer a oportunidade, dizer que a sua gentileza mostra a sua grandeza. Vim aqui só para acompanhar, porque é um tema muito importante, é um tema que é discutido aqui na cidade há muito tempo, desde o meu primeiro mandato de vereador, secretário. A gente já discutia essa questão e os outros, anteriormente, também já falava da questão do resíduo, da destinação, enfim, de tudo, porque nós sabemos que lixo é dinheiro, né? É recurso que a gente enterra. A gente enterra nota de 100, nota de 200. Isso não porque a gente quer, mas é por falta de uma política que ainda não foi implantada no município. Muito embora essas discussões já aconteceram em outros momentos na cidade. Me recordo no ano de 2011 ou 2010, não sei se o Levi recorda disso, uma reunião que nós fizemos muito grande lá na Unesp, da possibilidade de um consórcio intermunicipal com uma usina de lixo, de queima de lixo, com o pessoal da Alemanha que esteve aqui, e foi discutido, foram várias cidades que participaram, vários prefeitos, mas, infelizmente, não saiu do papel. E por vários aspectos, vários fatores, né? Não é uma situação que faz com que as coisas não ocorram, né? São várias variantes que impossibilitaram a época, e hoje a gente continua ainda, né, engatinhando. Claro que dentro do município a gente faz das tripas coração, né Levi? Tivemos vários apontamentos da CETESB em relação ao nosso aterro, por várias vezes tivemos que ir até São Paulo. Me recordo, só eu estive 2 vezes em São Paulo, sou biólogo de formação, então é por isso que a gente ia atrás. Na época estava muito em alta, confesso que não sei como está hoje, a questão dos créditos de carbono, tá? E isso saltava aos olhos, né? Era uma questão nova acontecendo naquela oportunidade, e a gente tentava ser pioneiro naquele momento, um dos pioneiros, né? Para poder trazer esses recursos, né? Através da queima do resíduo, para a nossa cidade. Mas, como disse, infelizmente não saiu. Então, Marcelo, não é nenhuma pergunta, é apenas algumas considerações, e que eu fico bastante empolgado, né? Até não sou mais vereador, mas sou um cidadão, e hoje estou como servidor dessa casa, mas, enquanto profissional da área também, fico bastante entusiasmado quando eu vejo as coisas podendo acontecer na nossa cidade. Tá? Não sei qual, a secretária parece que não revelou qual a tecnologia que será implantada, né? Mas a gente espera que seja a melhor possível, né? Porque tudo é dentro do possível, né? Tudo dentro da nossa realidade, a melhor possível, mas que possa dar uma melhor qualidade ambiental para todos, né? E fazer com que, dentro dessa qualidade ambiental, possa gerar riqueza para o nosso município também. É isso que a gente espera que a gente possa conseguir. E acredito que a gente deva, e eu acho que deve passar por vocês também, envolver outros municípios, porque para fazer uma coisa grande nesse porte, eu acredito que o consórcio ele ainda é a melhor forma de fazer a gestão dessas situações. Então, é nesse sentido, Marcelo, agradecer, tá? A oportunidade, parabenizar aí o empenho da secretária, que eu vejo que vem com disposição de tentar resolver, né? A Secretaria do Meio Ambiente, só nas últimas 2 pessoas que passaram lá esteve muito em boas mãos, né? A Gi e você, os outros homens que passaram não vou falar, não. Então,
É? Não, mas do você eu não vou falar nada. Não. Só as mulheres. Na verdade, Mariano, eu e a Gia, a gente dá conselho para a Silene. Cuida bem da Endurbe, porque você pode estar lá. Dá o pulinho, né? Tá, entendi. Agora eu entendi, Levi, tá certo. Mas eu acredito que os profissionais que nós temos hoje, que você tem, secretária, ali na SEMA, possam contribuir bastante. Eu acredito que, igual o vereador Marcelo sempre fala, né? Conversando e ouvindo as pessoas que conhecem a realidade do nosso município, é importante também, até para aplicar outras novidades e outras realidades que nós não conhecemos, né? Então, fica aqui a minha fala, o meu agradecimento parece que as coisas começam a acontecer na cidade. Em relação ao Levi ali na limpeza pública ali, Levi, você é fera. O Levi faz as coisas acontecer, é um cara 10, é um cara que já passou por essa casa, que administrava isso aqui na chefia de gabinete como poucos, né, Levi? Um carinho de todos os vereadores à época. Tinha lanchinho, não tem mais, entendeu? E assim, acredito que os vereadores do momento agora, que é o Márcio, o Emerson, o Marcelo e outros, estão desempenhando o papel de cobrança, papel de propor as coisas possíveis, né, as coisas boas, trazendo ideias, novidades, e espero que realmente saia do papel e que Bauru possa, enfim, tratar dignamente o seu lixo, né? Quando, né, dá uma destinação, nós somos o coração da cidade, do estado de São Paulo, né, Marcelo? E em relação ao que o Marcelo falou do projeto, vou aproveitar. Eu apresentei um projeto, secretário, e o Marcelo, acho que vai pedir para o Marcelo apresentar ele agora também. Eu lembrei porque uma questão bem sua preocupação era isso, né, Mariano? Puxa. Era isso. Era um projetinho que eu apresentei no final do ano e foi dado como inconstitucional. Eu até entendi, nem levei muito adiante também. Mas eu falei com a Gi, na época, antes de apresentar, foi um start que eu tive. Assim, eu estava no carro e eu falei, Gi, tive uma ideia. Nada a ver com lixo, tá? É mais voltado para o Márcio aqui, porque é das árvores. Criar um programa, dei até o nome pro programa. Programa Prefeitura leva e planta uma árvore para você. Consistia em quê? Consiste, né, porque eu acredito que dá para a gente fazer. Abrir um canal de comunicação do munícipe, direto com a secretaria, num setor da secretaria, e o munícipe pedir a muda para ser plantada. E o que isso beneficiaria? Beneficiaria que os profissionais da SEMA iriam indicar a muda adequada para ser plantada, para não ter aquele problema que nós temos de antigamente, de planta de árvore errada, embaixo de fiação, árvores com raízes que vão muito distante, estouram os cômodos dentro da casa, e possibilitaria que esse município teria árvore na frente da casa dele. Nós temos a lei do habites, mas a gente sabe que as coisas não funcionam do jeito que teria que acontecer. Isso facilitaria a vida do munícipe, tá? Plantaria a árvore correta e teria o acompanhamento dessa árvore e o monitoramento, porque todos saberiam onde essa árvore estaria plantada. É claro que dependeria de uma divulgação bem feita, tal, mas eu acredito que seria um start bem legal da secretaria fazer essa parceria com o munícipe nesse sentido. Programa Prefeitura leva e planta uma árvore para você. Porque é sabido que as pessoas, por N motivos, não plantam a árvore em frente da sua casa. Seja por não saber plantar uma árvore, parece mentira, mas é uma realidade, seja por falta de tempo, seja por, chega no fim de semana, não vai plantar árvore, vai fazer outras atividades com a família, tal, enfim. E até por desconhecimento de qual árvore plantar na frente da sua residência. Então, Marcelo, fica aqui, pega o projetinho que está aí na Câmara, encaminha isso aí. Está difícil. E faz as coisas acontecer. Você é o cara, meu amigo. Obrigado. Eu sou amigo dele, mas o problema é se você apresentar projeto nessa casa aqui, já sai... Não pode. Então, faz a parceria direta com a secretária. Nós vamos fazer assim,
a ideia é a sua. Para finalizar esse assunto, capital da árvore é Fernandópolis. Só tem em uma cidade. Eu viajava muito para Fernandópolis, eu prestava serviço do Banco do Brasil, e lá, eu até comentei, tem essa lei, fiz vídeos lá na cidade de Fernandópolis, tem na minha rede social, lá está na frente, tem várias TV que fez, não sei se a secretária, a Silene sabe, mas é a capital da árvore, então está próximo aqui, né, 200 quilômetros, e eu gostava de ir lá e via o meio ambiente lá. São capital da árvore e tem essa lei lá. E realmente saiu aí várias imprensa durante o Brasil aí inteiro aí, nossa. Então bem parecido, mas manda o esboço para a secretária, é oportunidade, você está aqui, vê se já acha ali, o nosso gabinete está lá. Se tem essa minuta da lei, já imprime e dela leva. Emerson, a palavra é sua, a gente vai caminhar para o final. Fica à vontade. Só a última perguntinha só. Para Bordesan. Silene, esses containers, né? É uma ótima iniciativa aí, viu? Gostei da ideia aí, eu acho que é uma coisa que vai dar muito certo. Agora, partindo do ponto que, já que ainda, né, até projeto do Marcelo aí, de monitoramento, ainda não tem, qual a empresa que vai ficar responsável por tomar conta desses containers aí? A empresa que ganhar o projeto, né, a concessão, fica com eles. Ela própria, que ganhar, vai ser responsável por cuidar. Exatamente. Exatamente. Até mesmo porque se passar para algumas de vocês, vai aumentar em tudo, né? Então, não poderia ser diferente, tá Exato. certo. Obrigado. Finalizando, então, caminhando para o final, já são 16h18. Tecnologia vai ser apresentado, é isso? Exato. Então, você não quer abrir, né? Ainda é uma não surpresa. Ainda não posso, mas logo a Então, gente traz novidade. Então tá. E a questão dessa sistemática, né? Até a direção de receita, da taxa. Isso vai estar no esboço daqui a um mês? Ou você já quer adiantar algo? Qual que é o plano do governo daqui em diante sobre isso? Não, então, quando a gente fizer a apresentação do projeto, a gente vai trazer tudo especificado, inclusive eu estou fazendo um trabalho de montar um vídeo para vocês do que é hoje, do que vai ser, do que a gente vai propor, né? Logicamente que tudo aqui é uma proposta e é a Casa de Lei quem vai dizer se a gente vai seguir ou não. Mas para ficar muito claro do que a gente vai trazer de novidade para o município em cima da taxa, né? Porque, de novo, o município não quer só pagar, ele quer ver retorno. E a gente tem aqui um projeto para a gente trazer o retorno em cima dessa taxa. Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então, mas eu vou... Você quer falar algo, Márcio? Para a gente finalizar? Tranquilo, só a pergunta que o Emerson fez aí, que tem hora que, na questão que ele falou do container, tem o pensamento da terceirização da coleta de lixo ou não? Não, né? Não, a gente não chegou ainda neste ponto, a gente está em cima da tecnologia ainda e em algum momento a gente vai chegar nesse ponto, vai esclarecer. Então tá. Só para adiantar, acredito somos em 21 vereadores aqui nessa casa, Silene. Eu já me manifestei no começo, para não ter um entendimento que o vereador é a favor. Eu não sou a favor da taxa, porque não temos expertise nem o que apresentar. Então, não podemos aprovar uma lei aqui que vai realmente já onerar, né? Já pagam vários impostos e aceitar uma taxa, né? Aí mais uma taxa. Então, o meu posicionamento é esse por enquanto. Nós já foi elaborado pelo mandato passado, pelo governo, é o mesmo, e não deu certo, foi reprovado pela casa. Eu acho que os dois vereadores também têm o mesmo pensamento, mas o debate é válido, porque se nós queremos tecnologia e condições de melhoria do meio ambiente, isso também tem custo, desde que realmente tenha retorno. Então, a minha contribuição é essa. Você vai querer fazer algo, já posso finalizar? Vou passar e a gente já finaliza, então. Se fosse apenas dizer assim, vamos ter taxa do lixo agora, eu também sou contra, até no momento, mas eu quero ouvir, né, tudo mais brevemente aí, as secretárias
para que nos apresente aqui, para que a gente possa estar votando para sim ou para não essa taxa. Se fosse hoje, seria não. A prefeita também não é a favor, desde que a gente não apresente, né? Se a gente não tiver nada, a prefeita também é contra. É que ela sofre a obrigatoriedade da implantação da taxa por conta da lei. Mas ficou muito claro desde o começo que eu só implanto a taxa se eu der um retorno para o contribuinte, né? E que é o que todo mundo quer. A gente tem que falar como munícipe, a gente paga, mas a gente quer um retorno. Então, nada do que será apresentado aqui vai ser sem que a gente justifique a implantação dessa taxa. Tarifa ou taxa, depende do que a gente desenhar, né? Então, nada a mais a se tratar, mas antes de eu finalizar, até rimou. Pré-agenda para essa nova apresentação tem? Hoje é dia? 3. Dia 3/7, aproximadamente, ou não? Eu tenho que apresentar para a prefeita primeiro, e então agora eu preciso da agenda dela. Assim que ela retornar, a gente já marca uma agenda, eu faço essa apresentação. Dia 9 eu estou me reunindo para fazer a finalização a compilação do projeto. Então, e agora eu dependo da agenda da prefeita realmente. A hora que a gente faz a apresentação para ela e ela dando ok, eu já posso fazer essa apresentação para casa. Leonardo, eu só fazer mais uma pequena contribuição. Eu acho que, quando estiver pronto, apresentar na casa aqui. É melhor que os vereadores aqui, a casa, né, de lei. Acho que é melhor concentrar aqui, tem espaço para a imprensa. Eu acho que é melhor fazer dessa maneira, manda para cá, a presidência aqui, toca e vamos que vamos. Pode ser, Marcelo. Aí a gente vai alinhando, a gente vai tocando eu, você e os vereadores que queiram debater sobre o assunto. E aí a gente marca essa reunião aqui com todo mundo, a gente faz uma pauta. Então vamos lá, parabenizar a Indurb, né, pelo excelente trabalho aí que vem fazendo. Não teve o apontamento do Tribunal de Contas, eu acho que é isso, temos que frisar, né, a coragem de vocês. Agradeço pelo empenho, viu, Gi, pelos ofícios que nós temos mandado, mas faça aquilo lá mesmo, tenha uma pessoa que possa pegar os ofícios dos vereadores e dar retorno, porque você vai ficar marcada, porque eu sempre falo, uma administração que, mesmo você sendo secretária, deixa sua marca. Acho que é isso. Obrigado, Marcelo, pelo momento. Nada havendo a mais de se tratar, 16h24, encerramos essa reunião pública e parabéns e Deus abençoe a todos.